Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje mais uma vez a gente vai em Êxodo. Vamos em Êxodo e assim, eu tenho um apego, tá, ao Antigo Testamento. Eu amo essas histórias, assim, é impossível você ler a Bíblia e não se sentir profundamente atraído por essas histórias do Antigo Testamento. Elas são sensacionais. E a gente está aqui em Êxodo, como eu falei ontem, o pessoal está recebendo orientações de Deus, caminhando no deserto, né? Vocês sabem também que essa trajetória não era para levar 40 anos, mas ela acabou levando mais tempo do que deveria. Estudiosos apontam que era para ser um trajeto cerca de 40 dias no máximo e acabou durando 40 anos. Você sabe por quê? Murmuração e desobediência. Isso, pesado. Inclusive a gente vai falar sobre obediência hoje. Então a gente vai lá em Êxodo 34. Vou ler o 10, o 11 e o 12 e depois eu vou pular para o 27, tá? E depois eu explico qual é o contexto. Êxodo 34, 10 diz assim: o Eterno respondeu, agora mesmo, tá bom, eu vou abrir um parêntese aqui. Aqui, Moisés subiu, né, para o monte de novo para fazer as tábuas da lei. A primeira ele quebrou, meio chateado. Quando ele fez as tábuas da lei, né, com os 10 mandamentos, e ele chegou, Deus falou para ele, então, vai lá dar uma olhada, tá acontecendo um negócio lá no acampamento. Que, Senhor? Porque ele estava amarradão na presença de Deus, escrevendo as leis, tal, conversando com Deus. E aí, vai lá ver, porque assim, acho que o pessoal tá meio confuso lá embaixo, você dá uma olhada. E aí, quando Moisés aparece, não liguem pra esses cachorros, não. Vocês entendem porque que eu gosto de gato? Eu sempre vou pontuar isso. Agora eu tenho 2 gatos. Meus gatos, você tá ouvindo barulho de gato? Não tá, né? Amém, vamos. Então, Deus manda Moisés descer com as tábuas, já tinha escrito e tal, ele desce. Quando ele vê, a galera tá fazendo uma festança para um bezerro de ouro. Meu Deus, que Arão consentiu em construir, porque Moisés morreu, cara. Tem maior tempão que ele subiu e não desceu, não. Melhor a gente preparar um Deus para nós aqui, porque eu acho que, né? Então boa ideia, eu acho excelente. Tira os brincos aí, anel, os bagulho de ouro que vocês têm aí, vamos derreter e fazer um bezerro. A gente adora. Então, perfeito. E aí, quando Moisés desce com as tábuas da lei, que ele olha para aquilo ali tudo, ele quebra de raiva. Lembra quando eu falo para você da humanidade? A gente é um. Moisés era também. Ele quebra as tábuas. Aí você fala, eita. Não, ele faz o maior show, né? Um monte de gente morreu ali por conta dessa história, né? De estar adorando uma imagem. E aí, depois de um tempo, Moisés tem que reescrever. É o perigo de chutar o balde, que depois tu tem que ir lá catar. Moisés vai reescrever as leis. E aí ele sobe para falar com Deus, Deus senta do ladinho dele e fala as leis de novo, ele escreve. Deus é muito paciente, muito bom, né? E aí vai e tal. Nesse contexto aqui de Êxodo 34, Moisés já tá com as tábuas escritas e tudo, Deus já falou para ele. Aí, ó, vou ler o 8 para você. Êxodo 34, 8. Vou ler então do 8 ao 12. Na mesma hora, Moisés curvou o seu chão e adorou, dizendo, por favor, Senhor, se enxergas algo bom em mim, acompanha-nos na viagem. Por mais teimoso que esse povo seja, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade. E aí o Eterno respondeu, agora mesmo estou fazendo uma aliança com você, diante dos olhos do seu povo. Realizarei maravilhas que nunca foram feitas na terra, em nação alguma. Assim todos os povos que conviverem com vocês verão como é impressionante a obra do Eterno, a obra que farei por vocês. Preste muita atenção em tudo que estou ordenando hoje. Estou desobstruindo seu caminho, expulsando os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Fiquem atentos para não cair na armadilha de fazer aliança com o povo que vive na terra em que vocês estão entrando. Então, Canaã
já estava cheio de gente, é a terra prometida, e eles iam encontrar com essa galera ao longo do caminho. Então Deus fala, dá várias orientações aqui, e uma delas é cuidado para vocês não se misturarem e copiarem a adoração deles, que eles são idólatras e papapá. Até o 12, né? Agora o 27. O Eterno disse também a Moisés. E ele, depois do 12, gente, confusão, gaguejando, mas vamos. Depois do 12, ele dá várias orientações, eu não vou ler pra gente ganhar tempo. E no fim das orientações que o Senhor está dando para Moisés passar para o povo, tá no 27, ele fala assim, o Eterno disse também a Moisés, agora escreva essas palavras, porque por meio delas faço uma aliança com você e com Israel. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pelo Deus da aliança. Existem regras, eu já falei isso com vocês, regras no reino de Deus. Não é bagunça, não é oba-oba, não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente faz aqui na terra. Não, o céu é regido diferente. E nós, como seres do céu, não somos sacerdócio santo, nós somos seres do céu. Nós não somos daqui, estamos aqui, mas somos de lá. Nós precisamos seguir algumas regras para que possamos estar adequados a habitarmos no céu com o nosso Senhor. Nesse texto aqui, nesse contexto, Moisés está suplicando para Deus ir com eles pelo caminho, porque imagina, sem Deus, como que a gente caminha nessa terra? Não tem como. E aí, Deus fala, não, beleza, tô fazendo aqui uma aliança com vocês, mas o mais é condicional. Sempre que a gente lê, né, o mais, mas, eu vou mais, o que Deus está querendo dizer? Eu vou acompanhá-los, vou guardá-los, vou cuidá-los, vou provê-los mediante a obediência. Esse não é o primeiro texto que a gente lê aqui e fala sobre obediência. Sempre que ele aparecer esse tema, nós vamos falar de novo. E por isso que esse devocional existe, para que a gente lembre, relembre, ouça de novo e pratique o que está sendo dito na palavra. Não é a Fernanda que é repetitiva. A Bíblia está falando sobre isso e tem um objetivo, chamar a nossa atenção, para que sejamos nós obedientes, como muitas vezes o povo de Israel não foi. A gente ainda está em Êxodo, no comecinho do Antigo Testamento, até o fim do Novo Testamento. Você vai ver muitas vezes o povo de Israel descumprindo ao pé da letra tudo que Deus falou para fazer. Aí o povo escolhe fazer diferente. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência com o que a gente vê hoje, né? Deus fala para fazer A, o pessoal quer fazer D, F. As pessoas têm muita dificuldade em obedecer, eu já falei sobre isso aqui. Por quê? Por conta desse eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de orientação, todos nós precisamos, e principalmente da orientação do Senhor que está aqui. Se essa palavra chega até a gente hoje, é para nos alertar, para nos chamar a atenção, para nos fazer lembrar que Deus é um Deus de aliança. E Ele mesmo diz, estou fazendo uma aliança com vocês. Nós fomos adotados por meio de Cristo ao povo de Israel. Então hoje somos o povo de Israel por adoção, pelo sangue de Jesus. Aqui eles eram raça pura, era o povo de Deus puro, sem mistura. Então Deus está falando que vai fazer uma aliança mediante a obediência. O Senhor odeia a desobediência. Por isso ele orienta e insiste. Não, Moisés, escreve as tábuas de novo, deixa escrito para o pessoal não errar. Toda a paciência do mundo. E eles continuam errando. Nosso Deus é um Deus de misericórdia infinita. Porque depois que a gente fecha os olhos nessa terra, entra a justiça e não mais a misericórdia. Estamos tendo oportunidade dia após dia, dia após dia. E no fim dessa conversa, você não vai poder dizer que você não ouviu falar. Que você precisava ser obediente, que você precisava cumprir com o que a Bíblia está dizendo. Deus quer fazer uma aliança comigo, com você, com seu povo espalhado pela face da terra. O que impede essa aliança? A desobediência. A vontade de fazer do nosso jeito. E é isso que o Senhor está condenando aqui nesse texto de Êxodo 34. O objetivo do Senhor sempre é nos favorecer. E o que é melhor para a gente? Obedecer. Por quê? Porque Ele sabe o que está fazendo, o que está nos orientando. Deus sabe como fazer, como não fazer. E Ele vai explicando isso para o seu povo. Não existe nada que Ele nos oculte. Porque tudo que a gente precisa saber para viver bem está aqui no manual.
que é a palavra que ele deixou para a gente usar exatamente como um manual. Aqui tem toda a orientação, tudo que a gente precisa fazer para viver bem, para agradá-lo, para segui-lo, para ter aliança com ele. E esse é o objetivo do Senhor. Ele fica tão entristecido quando nós resolvemos fazer do nosso jeito e não do dele. Tem um texto aqui em Deuteronômio que descreve isso com perfeição. Como Deus lamenta a nossa desobediência. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5:29. Olha o lamento, olha o pesar de Deus. Ai, quem dera eles me obedecessem. Quem dera. Esse versículo ele é muito lindo, porque ele demonstra um coração profundamente triste, porque Deus sabe que a desobediência vai nos afastar dele, como afastou Adão e Eva. E todos nós que somos descendentes, viemos com essa raiz ruim de pecado, de desobediência, de afastamento. Por isso Deus mandou Jesus para nos reaproximar, nos reconectar. E aí o que ele faz de novo? Gente, me obedece, porque se vocês me obedecerem vai dar bom e a gente vai ter uma aliança. Eu vou cuidar, eu vou prover, eu vou na frente. Mas o povo insiste em desobedecer. Que hoje, em nome de Jesus, o seu coração esteja como Deus quer que esteja aqui em Deuteronômio 5:29. Disposição para temê-lo. E esse temer aqui não é ter medo, é respeito e reverência. Para hoje eu quero muito que você entenda que existe disponível para mim e para você uma aliança eterna. O Senhor não tem uma aliança que se corrompe, uma aliança que se quebra, uma aliança que é condicionada às nossas limitações. Não. Deus quer conosco uma aliança eterna, mas depende muito mais de mim e de você do que dele. Também preciso que você jamais esqueça que essa aliança ela é firmada na base da obediência. Se obedecermos a tudo quanto Ele nos orienta a fazer, em toda a palavra de Deus, temos orientações para fazer aquilo que o Senhor se agrada. Então que hoje tenhamos um coração disponível e estejamos completamente decididos a fazer o que Deus nos ordena. Para quê? Para manter a nossa aliança. E por último, mas não menos importante, nossa obediência hoje vai reverberar nas gerações que nos seguirão, que virão depois de nós. Muitas vezes a nossa obediência hoje vai chegar a abençoar pessoas que a gente nem vai conhecer, tataranetos. Eu creio assim, que hoje a sua obediência, a minha obediência, possa estar preparando um caminho e um terreno sólido para que as próximas gerações possam ser também fiéis e obedientes ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por mais um dia de orientação, onde o Senhor faz questão de frisar o quanto o Senhor se importa com essa aliança eterna de ter conosco um relacionamento de intimidade e profundidade. O seu amor, Pai, nos alcança nessa manhã, nos atraindo para perto, nos ensinando o que o Senhor quer que façamos, que é cumprir com as tuas escrituras, com os teus mandamentos, com tuas leis. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos livra de nós mesmos e das nossas decisões, das nossas concupiscências, Pai. Que os nossos olhos não sejam corrompidos, nossos ouvidos, nosso coração, mas que nós possamos, em nome de Jesus, ter um coração que deseja te agradar, te temer e te obedecer. No nome de Jesus eu peço que o Senhor ilumine a nossa mente para que a gente entenda essa palavra que foi ministrada a nós nesse dia, o convite a ter essa aliança baseada na obediência. Cuida de nós e da nossa casa, abençoa nossos dias, Pai, de feriado, livra-nos do mal, abençoa, Pai, essa nação, perdoa os pecados, a idolatria, as falhas e faltas desse povo. O Brasil pertence a Ti, o Rio, São Paulo, Minas, cada lugar, Deus, todos os lugares, os 4 cantos dessa nação são Teus, Senhor. Eu coloco todo o nosso país nas Tuas mãos e sob os Teus cuidados. Cuida da nossa casa, livra-nos do mal, abençoa nossos filhos e filhas, esposos e esposas, e esteja perto, Pai. Nós precisamos e dependemos de Ti. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.